A língua não é um sistema intangível, imutável. Como toda criação humana, está sujeita à ação do tempo e do espaço geográfico. Sofre constantes alterações e reflete forçosamente as diferenças individuais dos falantes. Daí a existência de falares regionais e de vários níveis de fala: culta, popular, coloquial, etc. A história, o registro e a sistematização dos fatos de uma língua constituem matéria da gramática. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, A Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, do professor Domingos Pascoal Segala. Nós vamos conhecer a obra, eu vou mostrar ela por dentro, em detalhes, e ao final vou dizer para quais possíveis públicos ela é indicada. Então acompanhe nosso vídeo para conhecer um pouco sobre este maravilhoso livro. Bom, então aqui está a obra. É lógico, ao longo da história desse canal eu vou mostrar muitas outras para vocês. Eu tenho aqui atualmente 12 gramáticas, cada uma com suas características, cada uma com seus objetivos, cada uma rica dentro de suas especificidades, mas eu diria que a de Segala é está ali entre as três que eu mais gosto, que eu mais consulto. Trata-se aqui de uma gramática que vai muito diretamente ao ponto, que explica de forma sucinta, de forma direta, bem simples, mas não simplória, os conteúdos da gramática, aqueles assuntos mais importantes aí para o estudante da língua portuguesa. Você chega com uma dúvida nela, em poucos minutos você resolve, porque tudo está ali muito, às vezes, bem topicalizado ou com uma explicação bem sucinta, sem muita enrolação. Lógico, talvez este seja o objetivo dessa gramática. Nós temos gramáticas que discorrem bem mais sobre os assuntos, são mais ricas, mas não são tão boas para uma consulta rápida. Para o trabalho do dia a dia do professor, é excelente, né? Porque às vezes você quer um exemplo para o aluno, você quer tirar uma dúvida ali, alguma coisa, e você precisa disso de forma rápida, de forma prática. E essa gramática aqui, ela está entre as que melhor atendem a esse objetivo. Bom, é uma capa simples, mole, certo? Bem flexível aqui. Inclusive eu tive que reforçar mesmo aqui essa capa. Eu reforço com fita, eu não boto aquele papel contact, porque eu não tenho sérios problemas com aquele papel. Então eu reforcei com fita. E, enfim, vocês podem ver aqui que ela não tem orelha, então isso facilita o desgaste da capa. Mas ela, enfim, ela é bem colada aqui, embora ela também não seja costurada, ela não é encadernada e costurada, ela é apenas colada, então ó, facilita para quebrar, como já quebrou aqui a lombada, né? Então, Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, Domingos Pascoal Segala, 48ª edição. Vejam bem como é uma gramática que é bem procurada aí pelo público. Edição essa aqui de 2008, né? Mas ela já vem com a nova ortografia, certo? Já vem com a nova ortografia, eu estou com ela desde 2016. Ela não é tão velha aqui na minha biblioteca, tão antiga, mas desde que chegou é uma das que eu mais consulto e é uma das que eu mais utilizo no meu trabalho como professor. Bom, aqui a apresentação dela, pelo próprio autor, o sumário, quem quiser dar uma olhada aí nas divisões da gramática, dá uma pausada no vídeo aí. Como sempre, uma gramática, né, gente? Para quem não conhece muito o estilo da publicação, uma gramática, ela aborda, ou deveria abordar, essa aqui aborda, os principais temas e as principais áreas, subdivisões mesmo, dos estudos linguísticos, né? Dos estudos gramaticais e linguísticos também, tá? Bom, aqui uma pequena introdução do próprio autor. É uma introdução bem pequena mesmo, inclusive assim, em termos de introdução, essa gramática aqui é pobre, que tem introduções de 50 páginas, né? Muito bem detalhadas e tal, mas talvez pelo próprio objetivo dessa gramática, de ir direto ao ponto, de ser aquele livro para o estudante consultar rapidamente, tirar uma dúvida rápida, enfim, o estudo do dia a dia mesmo,
talvez por isso ela se adeque, essa introdução, aos objetivos do autor, né? Mas cabe comentar que não é aquela introdução que vai aprofundar em nenhum tema. Aqui cheia de anotações, como eu gosto de fazer, comparando sempre com outras gramáticas. Enfim, uma introdução que explica o que é linguagem, a comunicação, os tipos de gramática, gramática histórica, normativa, as divisões da gramática, gente. Então, toda gramática se divide assim, né? Fonética, morfologia, fonética e fonologia, né? Morfologia, sintaxe, semântica e estilística. As observações do livro, vejam, são destacadas, né, com uma cor diferente, então isso facilita muito a leitura. A fonte dela, no texto em si, ela é uma fonte de 2 milímetros, né, quase 2, menos um pouquinho, e na maiúscula ela é de 3 milímetros, certo? Aqui, olha, ele também traz aqui no cabeçalho aqui da página, em que parte você está, para não ficar perdido no livro, vendo aquilo, tentando descobrir o que é que você está pesquisando. Eu ainda não gosto tanto quando é assim, eu prefiro quando é aqui, ó, morfologia, está estudando o quê? Está estudando o substantivo, está estudando o verbo, ainda facilita mais, mas pelo menos tem, né? Bom, então já acabou a introdução, certo? Aqui ele só faz um pequeníssimo mesmo, esse curso histórico da língua, aliás, não é nem histórico, né? É só dizer aqui o espraiamento geográfico da língua portuguesa em decorrência da colonização portuguesa, né? Aqui em alguns países da África, Ásia, aqui nós temos bem demonstrado aí por meio do mapa. E já vamos para a fonética, né? Então ele começa com um poema dele aqui, né, tratando do tema. Isso aqui, enfim, é questão do estilo do autor. E chegamos aqui, olha, fonemas. Vocês vejam que vai bem direto ao ponto, gente. Agora, olha, a parte de fonética do livro, ela é problemática, porque ela não traz a transcrição fonética, ela não usa o alfabeto fonético internacional. Ela trabalha com a noção de letras, sinais gráficos mesmo, representando os fonemas, o que sempre causa confusão. Eu acho que é muito mais fácil para o aluno ele ter um trabalhinho a mais ali para aprender, né, a transcrição dos fonemas e depois conseguir usá-los de modo adequado, do que ele trabalhar com a noção de letra, e vai complicar muito, principalmente aqui, olha. Quando chega aqui, o problema é geral. Eu peço aí desculpa pelo modo como ela está, porque ela está toda riscada, toda cheia de anotações, devido ao meu estudo, né? Eu aprendi, gente, a estudar gramática comparando uma com a outra, por conselho do grande mestre, professor Adeildo, da UFCG, Adeildo Pereira, que me ensinou que gramática, a gente, para aprender de verdade, tem que estudar ela comparando uma com a outra, as diferentes posições, as diferentes opiniões. E desde 2010, durante a graduação, não pude exercer tanto isso, né, não tinha tempo, mas desde 2010, quando eu aprofundei nos meus estudos gramaticais, eu faço isso e, assim, cresci demais em termos de conhecimento de gramática, conhecimentos linguísticos, devido a esse conselho. Então, eu também passo adiante o mesmo conselho. Se você tem a oportunidade, abra uma outra gramática, abra um dicionário de linguística e estude dessa forma, porque isso vai enriquecer demais seu estudo. Bom, vejam aqui, semivogais, olha só, ele apresenta as vogais, depois ele vem para as semivogais e diz o seguinte, olha, são os fonemas I e U, ou seja, ele bota aqui as letras, átonos que se unem a uma vogal, formando com esta uma só sílaba. Aí o aluno não vai entender nunca o que é uma semivogal desta forma, né? Ou melhor, né? Ele até entende, mas vai demorar um pouco mais, né? E tem gente que realmente não entende nunca, viu, gente? Tem gente ensinando aí que não entendeu ainda o que é semivogal. Bom, aquela noção de base silábica, tudo aquilo ali que aprofunda um pouco mais em questões de fonética, né? Estudos linguísticos aí voltados para fonética e fonologia, ele não aprofunda, certo? Então, nesse ponto aqui, a gramática dele, assim como a de Napoleão Mendes de Almeida, que é outra que eu amo, são problemáticas nesse sentido. A de Rocha Lima, que eu vou mostrar para vocês futuramente, ela é a gramática tradicional, normativa, mais completa, na minha opinião. Tirando essa parte, o restante do livro ele é riquíssimo, certo? Então, assim, não que não dê para estudar por essa parte, entendam. Eu estou apenas mostrando um problema linguístico que tem aqui.
e que dificulta um pouco mais o aprendizado. Mas não é impossível, tá bom? Não é impossível, não. Bom, eu vou pegar aqui para vocês verem como ela é uma gramática que vai direto ao ponto, que consegue ser bem didática, bem resumida. Eu vou pegar a parte sobre substantivos. Olha aqui. Veja aqui. Em 2 páginas, ele apresenta de um modo geral para o estudante o que é o substantivo. Então ele diz aqui, ó, substantivos são palavras que designam os seres. Lógico, isso aqui é problemático se você for ver o tanto de substantivo que não designa propriamente um ser. Mas é assim que os próprios livros didáticos ensinam, né? Depois o próprio autor vai mostrar algumas exceções aí, né? Quando não são seres e tal, mas ele consegue aqui, ó, você já meio que começa a entender, né, o tema, e aí, ó, ele vai e começa aqui a mostrar as divisões dos substantivos de forma bem sucinta e com exemplos. E aí, em seguida, gente, os substantivos coletivos, vem os exercícios, que ele traz exercícios, certo? E aí depois ele passa para as flexões. Mas tudo de forma, olha, bem direta, bem didática, bem fluida, que você não perde muito tempo consultando. Que o problema de algumas gramáticas influenciadas pela linguística são muito boas, mas por terem a necessidade de discorrer sobre temas, sobre novas descobertas e etc., elas acabam não sendo tão didáticas assim para o contato do estudante, certo? Então, ó, a Novíssima Gramática do professor Segala é um livro que, se você tem a oportunidade de estudar com uma outra obra do lado, e aí hoje em dia tudo está mais fácil, né, gente? Não dá nem para dizer que não tem, né? Biblioteca de universidades, de escola, é o que mais tem a gramática. Na internet você acha, né? Bibliotecas públicas por aí afora, então dá para ir lá e pegar e começar o estudo. Então, aqui você começa a entender o assunto e em outra você aprofunda, né? Essa aqui, muito indicada para a consulta rápida, tirar uma dúvida, a utilização de exemplos, o estudo para concurso público, tá certo, gente? Que não precisa de tanto aprofundamento, principalmente ali em níveis mais intermediários, concurso de nível médio, às vezes até um concurso de nível superior que não seja específico da área de letras, tá certo? Aí para o pessoal de letras eu já não recomendo tanto, tá bom? Recomendo para o trabalho do dia a dia de professor, tá bom? Mas para o estudo de sua formação pessoal, eu não recomendo, tá bom? Tem que ser uma coisa mais profunda mesmo. No final ele tem as referências e tal, mas antes disso ele tem aqui a parte de versificação, que uma boa gramática tem, né? É uma tradição aqui trazer a noção de versificação, né? Tem a parte de estilística também, com as figuras, né, de linguagem, figuras de retórica, tudo isso. E ele traz também, gente, olha, questões de concurso, com as respostas lá no fim, tá? No final tem as respostas aqui, olha, o gabarito, e tem aqui as questões, né? Bom, gente, então, antes de concluir, assim, qual seria o par perfeito para você estudar junto com esse livro aí? Bom, quem pode, uma outra gramática de um viés mais linguístico seria bacana. Agora, eu acho que o ideal seria isso aqui, olha. Usar essa gramática. Quando eu comecei, eu estudava gramática com um dicionário de linguística. 2 gramáticas eu tinha só, a de Napoleão e a de Béchara, e tinha esse dicionário de linguística. E foi assim que eu comecei a estudar e sinceramente, foi muito rico, muito proveitoso esse período. Então, ó, por que o dicionário de linguística? Porque você vai aprofundar conceitos. Por exemplo, ele fala de linguagem lá em uma linha, né? Em uma linha. Você vem aqui no dicionário de linguística, procura a definição de linguagem. Tem aqui a definição de língua, linguagem, ó. E ele traz aqui a definição de linguagem para vocês. Futuramente eu vou mostrar o dicionário de linguística, tá? Vou mostrar em detalhes, mostrar como você pode otimizar a consulta a ele e etc. Mas para mim é o par perfeito de consulta, é você ter acesso a esses 2 aqui, tá bom? Eu finalizo o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem para que outras pessoas tenham acesso ao meu trabalho. Se inscreva no canal para visualizar as futuras publicações e até o próximo vídeo.